E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 8h53, 21/1 de 2025. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos que vamos, galera. Bom, desculpa. Bitcoin, movimento interessante hein? Ontem na posse do Laranjão, né? Então aqui a gente teve bastante, a gente já começa aqui com uma atividade profissional, não tão elevada como essa aqui que aconteceu no dia de 5 de dezembro, mas a gente também teve agora no dia 20 uma atividade elevada, né? Bem fora aqui do padrão. E o mais interessante de tudo é que a gente está rompendo o OBV, né? Que eu sempre falo para vocês. Então a gente lá dos meados aqui de 24 de novembro, a gente não consegue romper essa linha de tendência de queda do OBV. A gente teve alguns toques aqui, como foi no 4 de dezembro. Depois a gente teve um toque 17 de dezembro. Depois a gente tivemos um toque aqui 6 de janeiro de 2025. Tivemos outro toque aqui no dia 18 de janeiro. Viemos testar só a VW e aí conseguimos romper de vez aqui, até com força, né? Essa linha de tendência de queda do OBV, o que sinaliza um ponto muito positivo para o Bitcoin. Na última análise que eu fiz, eu falei para vocês que eu ia comprar Bitcoin assim que eu terminasse aqui o vídeo. Foi justamente o que eu fiz, antecipando, tentando antecipar esse rompimento. Coisa que eu fiz aqui, né? E acabei não aproveitando esse patamar aqui, né? Mas de qualquer maneira, eu já fiz minha compra no Bitcoin. Eu vou fazer novamente. Já tenho a primeira confirmação, vou esperar hoje aqui. Isso, o Bitcoin está na casa dos 103, 860,33, então talvez aumente mais a minha mão nessa região. Esperando aqui uma retração para vir testar essa linha de tendência para poder pegar a retomada aqui. Aí eu faço mais uma compra. Apesar que eu não fiz uma compra tão pesada nessas regiões, foi uma compra de leve. Então, essas regiões aqui para mim são importantes. Então, o que eu tenho de importante para falar para vocês no Bitcoin, apesar de muita gente ficar com medo desse candle aqui que teve no dia 20, porque ele chegou a bater uma máxima de 109.588 e depois retraiu tudo e a galera começou a falar assim, não, mas isso daqui pegou bastante liquidez e de fato a gente já vai ver isso. E aí a galera começa a falar que esse padrão aqui é um padrão de reversão, tudo. Mas o OBV tá gritando aqui, compra, né, galera? O OBV aqui tá, tipo, rompendo todas essas barreiras aqui, dando um indício aqui forte que o mercado ele vai para cima. Na última análise também a gente fez aqui o preço médio de quem entrou comprado no dia 13 de janeiro e a gente consegue perceber que esse ponto, ele já foi um ponto, aqui acho que tem duas POCs, né? Vamos tirar uma aqui. Tá vendo? Ai, peraí, rapidão. Pois é. E a gente consegue perceber, né, que o nível de preço médio ele já ultrapassou o nível de POC, que está ali entre os 97, 324 mais ou menos, né? Então a tendência dessa linha aqui é justamente ir para cima, rompendo ali região de 103, região de 100 mil dólares, né? Porque se houver uma correção no mercado, a tendência é esse preço chegar perto dessa POC, dessa VW aqui. Talvez se o mercado chegar nessa região aqui, eu faria a minha compra mais pesada, porque teoricamente estaria vindo testar esse rompimento do OBV, o que é importante, né? Então, o próximo alvo aqui do OBV seria esse topo que foi feito ali pelos meados de 22 de novembro, né? Então, essa linha verde aqui que está nos 472 mais ou menos, né? Então, essa aqui seria o próximo alvo aqui para o OBV aqui, beleza? Então, aqui a gente já tem um grande indício aqui que o mercado ele tende a renovar as máximas agora. E essa linha essa linha de tendência não, esse ABC aqui maior, a gente não, né, é o que eu estava esperando, a gente não, opa, peraí, beleza. A gente não conseguiu chegar nos 86, 81, que era justamente onde eu queria comprar e acabei vacilando e não comprando nessa região. Então, de fato, se eu for pegar aqui e colocar lá na máxima, ó, já bateu lá no 127 praticamente. Então, isso aqui para mim não vai ser mais viável, tá bom? Essa correção aqui ela não vai ser mais viável. E, meu irmão, toda vez que eu vou comprar um mouse aqui, aí essa frescura aqui, cara. Beleza. Certo? Então, aqui a gente já tem esse indício. Primeiro, OBVzão estourando. O que significa? Que grandes posições estão sendo montadas aqui nessa região. Certo? Esse é o primeiro ponto. O ponto que me faz acreditar ainda mais nisso é o nosso querido USDT. O USDT que falou lá para vocês que o rompimento do 3,99 poderia levar o USDT ao patamar de 3,37.
Em outras palavras, isso aqui significa, se o preço do USDT chegar aos 3,37 de dominância, significa uma grande alta aqui no Bitcoin, para quem sabe chegar ali na região ali, rompendo as máximas de 109.588, para chegar a buscar 112.863,87. Porque esse gráfico aqui, ele é o gráfico totalmente o contrário do Bitcoin, né? Então, se esse preço aqui ele começa a ter oferta, a oferta começa a entrar no SDT, ou seja, mais gente tirando dinheiro do SDT, colocando no Bitcoin, a tendência é o preço aqui, né, aumentar a demanda por Bitcoin e crescer a oferta pelo SDT. E a gente consegue perceber isso. Olha só como está aqui, o OBV estourando para cima e o OBV aqui do SDT vindo para baixo, ou seja, a oferta aumentando aqui no SDT. E a demanda crescendo no Bitcoin, cara. Não sei o que eu estou falando, é o indicador, né? Então, tem mais gente tirando dinheiro do SDT e colocando no Bitcoin, não só no Bitcoin, como as outras altcoins. Então, a gente vinha também de uma linha de tendência ali pelos meados de dezembro de 2024, a gente chegou nessa região, bateu aqui nessa região, bateu aqui 30 de dezembro, depois bateu 9 de janeiro, chegou perto 13 de janeiro, aqui já nem chegou mais perto, estava abaixo da VW, a gente tentou um rompimento no dia 19, e aí no dia 20 a gente consegue perceber aqui que a gente tem bastante oferta no SDT, a gente não conseguiu romper essa linha de tendência de queda, e aqui a gente também, na linha de tendência de queda, a gente rompeu tudo. Então, assim, o que eu vou acreditar aqui que vai acontecer com o Bitcoin? A gente tem mais chance aqui, né, tipo de 80% do preço do Bitcoin ele começar a disparar agora e o SDT vir para baixo, né? E isso ajudando mais ainda o Bitcoin a chegar nesses patamares, né, de 112.863,87. Então, isso é muito importante a gente entender. Então, o próximo passo do Bitcoin, vamos esperar o fechamento de hoje, volta ainda 11 horas e 59 minutos, fechamento abaixo dos 3,99, a gente consegue ter, né, o indício que possamos vir buscar essa região de 3,37. Aqui no dia 20, que foi justamente no dia da posse, a gente não fechou abaixo dos 3,99. Pelo contrário, a gente fechou um pouquinho acima e fizemos aqui uma baixa de atividade profissional, tanto aqui como no Bitcoin. E agora vamos ver se a gente fecha, né, esse diário abaixo dos 3,99. Abaixo dos 3,99 vai dar um grande indício aqui que a gente pode vir buscar os 3,77, certo? E a gente também tem bastante atividade profissional desde o dia 18. Ó. Dia 18 a gente teve aqui uma atividade interessante, dia 19, e no dia 20 foi aqui o pico, né? E no Bitcoin a gente teve aqui 13 de janeiro, não conta muito, teve aqui no domingo 19, e segunda-feira, que foi o dia 20, que foi justamente no dia da posse, né? Quando a gente vem pegar aqui liquidações aqui no gráfico diário, a maior liquidação ainda continua sendo 5 de dezembro, mas a gente teve sim uma liquidação interessante aqui dos comprados nessa região. Então, ele foi lá em cima, voltou tudo, liquidou essa galera. Não foi uma tão interessante assim, né? Acho que foi a metade, na verdade foi a metade do dia 5 de dezembro. É aquele esqueminha que eu falo sempre para vocês aqui, deixa eu traçar aqui. Peraí. Aqui, ó, de 5 de dezembro aqui, eu sempre faço isso para vocês, né? E aí a gente teve toda a chance aqui, toda a chance aqui, toda a chance aqui do mercado vir para baixo, só que o mercado ele começou a virar novamente para cima. Mesmo marcando aqui uma difícil nessa região, a gente não perdeu os pontos, cara. Teve tudo que o mercado vir para baixo e não quis vir, né? Só que o mercado ele já está acima dessa região, o que é super interessante depois de uma liquidação dessa toda. Teve a liquidação interessante? Teve, mas foi a metade dessa liquidação do dia 5, tá? Então não teve muita coisa demais aqui. Nos ETFs, a gente consegue perceber que no dia 15 de janeiro a gente teve 775 milhões de dólares, no dia 16 a gente teve 626,15 milhões de dólares, né? Então, aqui, bastante entrada aqui nos ETFs de Bitcoin. Semanalmente, vamos ver como é que está a situação aqui dos ETFs, só para ter semana ainda bateu aí 1,96, galera, desculpa, milhões de dólares aqui, né? Certo? Então, dito isso, vamos aqui, a gente já entendeu essa dinâmica aqui do SDT com o Bitcoin, então eu vou fechar aqui a janelinha agora, vamos ficar só no Bitcoin mesmo, exatamente, só no Bitcoin mesmo. Galera, isso aqui é uma atualização rápida, tá? Então,
não vou demorar muito aqui com esse movimento. Isso aqui já estou falando para vocês, ó, já tem um tempão dessa linha de tendência, eu expliquei para vocês o que eu estava esperando para comprar, e eu comprei logo hoje, me antecipando, então aqui para mim está muito tranquilo, porque a tendência do mercado agora é justamente fazer isso aqui, ó. O mercado ele já rompeu, ele pode retomar, peraí. Ele pode retomar, bater nessa região e começar a subir para vir buscar essas regiões aqui, ó. Isso é que o mercado ele tende a fazer. Geralmente ele faz isso, eu já mostrei isso para vocês aqui no gráfico do Bitcoin no semanal. Só que, pô, a gente estourou, cara. Tá vendo aqui que tá estourando para cima o Bitcoin. Então, assim, para quem não vê muito esse indicador aqui, ele acaba ficando com medo desse candle aqui, né? Porque esse candle aqui realmente dá uma assustada, né? Foi lá, varreu todo mundo, começou a voltar aqui para baixo. Mas aqui quem está olhando aqui o ABB sabe muito bem o que isso aqui significa, né, cara? Tá entrando demanda aqui no Bitcoin e a demanda é grande, tá? A demanda é grande, certo? Vamos ver aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal. Agora, no gráfico semanal, a gente bateu lá nosso alvo. Quem lembra? Quando a gente estava aqui, já tinha um alvo de 109. Ó, 109.588. Eu lembro muito bem. Vamos deixar o ABV aqui de semanal. Eu lembro muito bem que quando a gente estava fazendo aqui onda complexa, eu estava falando para vocês dessa expansão e falei para vocês 109.588. O mercado agora bateu, cara, ó. O mercado agora bateu certinho 109.588, que a gente já estava falando, ó. Tempos aqui, galera. Então, quem me segue aqui está sabendo disso aqui, né? Dessa expansão que a gente estava fazendo aqui, que era onda complexa, e agora a gente poderia ver a onda 5, né? E a gente teve tudo para fazer um corretivo maior e a gente não fez esse corretivo maior. Isso por conta dos posicionamentos, tá? Por isso que eu tô falando para vocês, às vezes nem às vezes o que a galera tá esperando geralmente não acontece, né? Tipo assim, pô, tô esperando muito isso daqui, e eu confesso que eu mosquei nessa entrada, né? Se eu não tivesse feito as duas entradas mais fortes, eu teria feito essa agora no nível de diffs, mas é isso, bola para frente, né? Meu nível de acerto ainda está muito alto aqui em comparação às entradas que eu já fiz aí no ano de 2024, né? E o que acontece aqui no semanal? Então, a gente chegou a bater no patamar de 109.588, que eu já estava falando para vocês, e a gente estava tendo dificuldade de romper esse patamar aqui do OBV, que foi justamente ali no dia 4 de março de 2024. Então, a gente teve esse problema todo, rompemos aqui, tentamos voltar para baixo e ficamos acima no gráfico semanal. Então, isso aqui é ótimo, né? Então, fechamos semanal bem tranquilo, certo? E vamos ver aqui agora uma coisa aqui. Beleza. Vamos ver aqui o gráfico rapidamente aqui do BLX. Vamos ver como é que está o BLX. Geralmente o BLX a gente olha no gráfico mês. Beleza. A gente vai vir aqui. Vai deixar nossas marcações. É justamente esse padrão que eu estou esperando no Bitcoin, no gráfico diário, tá? É esse mesmo padrão aqui que eu quero mostrar para vocês. Pronto. É esse mesmo padrão que eu quero mostrar para vocês. Por que que acontece? Olha só, o Bitcoin, aqui ó, o Bitcoin ele rompeu a linha de tendência, né? E não voltou ainda. O BLX, ele não, aqui não tinha uma linha de tendência na verdade, né? Tinha um topo duplo de 2020. Só que a gente rompeu, estou falando para vocês ligarem no rompimento. Aí o mercado ele rompeu e voltando para testar agora. Nem chegou perto, já está retraindo aqui para cima. Estou falando de gráfico mensal aqui, né? O gráfico mensal, vocês sabem muito bem que o meu alvo está no 132.403,76. Esse seria meu alvo aqui para o Bitcoin a princípio, que seria mais ou menos aqui esse patamar dessa linha de tendência de queda. Se a gente for perceber, olha só, se a gente for perceber aqui, a gente tem essa linha de tendência de queda que deu início ali em fevereiro de 2018. Ele veio ser testado uma vez em março de 2021 e agora a gente está indo testar novamente essa região. Então, a gente está em uma linha de tendência de queda desde o halving de 2016, tá? E o topo máximo do halving de 2020 está aqui, ó, está longe. Não sabemos se vai bater nessa região aqui e continuar caindo novamente, ou sabe que possa bater nessa linha de tendência e vir buscar a região aqui do topo duplo de 2020 que rompeu. A gente tem um range aqui, então faz sentido o mercado ele
bater nessa região, voltar para testar e começar a subir, ou romper essa região aqui e vir com todo para o topo do halving de 2020, de 2016, talvez não aconteça nesse ciclo, mas a gente fica aqui olhando isso, né, para a gente entender possíveis alvos aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é justamente isso, o rompimento de uma região importante e o teste nessa região aqui para a gente, né, ficar um pouco mais confiante. É justamente isso que eu estou esperando. O Bitcoin rompeu e rompeu com força, esperando agora um movimento vir aqui, bater nessa região para pegar a retomada do fluxo comprador, certo? O que não pode acontecer é justamente o mercado entrar com essa demanda toda, vir testar e voltar novamente para dentro dessa região. Aí já não é legal, já não é interessante, tá? Então, esse teste aqui é muito importante, assim como aconteceu no BLX, né? Então, o BLX aqui está muito claro aqui para a gente sobre. Então, é importante a gente entender, aqui no BLX, que isso aqui é um gráfico mensal, o próximo alvo do Bitcoin. E é justamente esse ponto. Nota que a gente tinha ali o 50 do 50 que estava nos 92, ele foi testado 2 meses. Ele foi testado aqui no mês de dezembro e no mês de janeiro de 2025. Então, 50% está aqui, ele não perdeu os 50%, então a tendência é vir buscar 132.403,76. Esses seriam os próximos alvos para o Bitcoin. E é totalmente aceito, tá? Uma vez que a gente perde a região de 132, a gente ganha a região de 132, a gente trabalha com frequência de 132 a 594,160. Obviamente que a gente tem que dividir isso aqui, né? Ou seja, eu pegaria esse ponto aqui, jogaria lá para cima, aqui, ó, e aí eu teria os 50%. Então, desse canal todo aqui, os 50% estaria aqui, ó, entre 197.542,73. Isso aqui, galera, é só os 50 do canal, tá? Isso aqui é todos os halves a gente sempre ficava acima dessas regiões, né? E esse halve de 2020 a gente já ficou abaixo. Não foi só 2020, se for colocando aqui, vamos ver aqui, ó. Ele ficou bem desenhadinho aqui, eu desenho, mas eu entendo. Tá vendo aqui, ó? Opa. Beleza, olha aqui, ó. Canal total ficou abaixo. Aqui nesse halve aqui a gente começou abaixo, nesse halve aqui a gente já teve mais força, começou acima. Nesse halve aqui a gente já começou acima, tá? Eu não vou explicar muito isso aqui é mais eu entendo aqui minha loucura, tá? Isso aqui. Beleza, eu entendo minha loucura aqui. Só que, de fato, o 50% do canal seria aqui, ó, 192, ou seja, a frequência que o mercado ele tende a buscar risca mesmo é de 63.851 a 196.658,06. Esse é o 50 real desse canal total aqui, entre os 60 e entre os 594,160, tá bom? Mas a princípio aqui, a gente tem essa paradinha aqui no 50, que é justamente desse canal que eu falei para vocês, tá? E então, aqui seria no 132.403. Talvez ficou um pouquinho confuso, mas como eu falo vocês, eu nem gosto de trazer muito esse gráfico aqui, porque eu entendo minha loucura, tá? Então, isso aqui é loucura da minha cabeça mesmo, beleza? Mas é que o alvo é esse aqui. Primeiro é esse aqui, tá? 132.403. Já estou falando para vocês aqui um tempão aqui, desde quando o mercado ele começou o halving. O halving começou aqui nessa semanazinha aqui, ó, abril ali de 2024. Depois a gente teve todo esse processo aqui, a gente passando todo esse processo até que a gente chegou nesse patamar aqui, beleza? Então, o Bitcoin, atualmente, ele está na região de 103.890. Vamos ver como é que vai ter o fechamento. A gente já conseguiu ali testar 1, 2, 3 vezes a região de 100K. É que eu falo para vocês, essa região de 100K aqui, uma vez que ela consolidar, de fato, a gente não vai mais voltar para testar essa região aqui. Então, nos próximos ciclos aí, esse 100K aqui seria aqui o fundo do poço, vamos dizer assim, tá? Então, muita gente está falando assim, pô, 100K tá muito esticado o Bitcoin, mas pensa nisso, tá? Esse 100K que é agora, por muitos aí, né, sendo o máximo, o Bitcoin está muito esticado e tudo, nos próximos halves, 100K aqui talvez nem será testado mais. Ou seja, aqui seria um início de um novo ciclo de alta do Bitcoin, tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que pensar direitinho, tá? Então, por isso que eu estou fazendo compra nessas regiões, cara. Essas regiões, para mim, aqui é interessante, conforme que o meu operacional, certo?
Eu acho que eu já disse tudo que eu queria falar, é só uma atualização rápida. Então, assim, o que aconteceu ontem foi justamente bastante volatilidade. A gente teve uma liquidação interessante no mercado, só que o BV ele está apontando para cima aqui, ele está estourando, ou seja, a gente tem mais força compradora, mais demanda entrando no Bitcoin e a gente tem mais oferta lá no USDT, o que casa muito bem com a leitura de alta para o Bitcoin. Então, a gente consegue perceber isso, tá? No gráfico mensal aqui, rapidamente, no gráfico mensal do Bitcoin, a gente começa a perceber, ó, que esses dois meses aqui, tanto o mês de novembro como o mês de dezembro, a gente teve atividades profissionais. A maior foi aqui, 1º de dezembro. E a gente consegue perceber que o mercado está vindo rompendo 50% dessa barra de atividade profissional do gráfico mensal, o que é muito importante, que se a gente perde essa região já está abaixo de 2, a tendência é o mercado vir buscar próximas regiões, certo? Aqui foi o máximo que o mercado alcançou lá em 2020, no halving de 2020, né? Então começou o halving aqui, o mercado chegou nesses patamares aqui, ó, de mínima, batendo ali 1,91%, né? Então, assim, a gente ainda tem uma margem muito grande, quem sabe vir buscar essa região de 2,16, a gente não sabe, tá? Então, aqui tem todos os halves aqui do USDT, né? Então, quando aconteceu aqui, o mercado foi lá e caiu isso aqui tudo. O mercado foi lá e está caindo isso aqui tudo, entendeu? Então, esse gráfico aqui é muito interessante. Aqui nesse halve aqui também, o mercado chegou aqui, ó, depois ele caiu isso aqui tudo, ele veio buscar a meada de 0,4, cara, isso aqui é muito importante a gente olhar esse gráfico aqui, tá? Muito importante. Então, o gráfico do SDT mensal, a gente consegue perceber que a gente está ficando abaixo dessa concentração de volume, o que abre margem para quedas maiores. E quem sabe vir buscar ali pelo menos os 2,16, que vai fazer o Bitcoin disparar de forma muito forte, tá? E a gente já veio aqui para cima, e nesse ponto aqui a gente percebeu que a gente fechou em cima da VW, né? Então a gente não rompeu essa região, aqui a gente tem toda uma distribuição aqui envolvida. Então vamos lá no gráfico diário, a gente começa a perceber, né, que o mercado ele está ficando abaixo do nível de 3,99. O que eu falo para vocês, 3,99, fechamento abaixo de 3,99, 3,38 a gente pode buscar de dominância no SDT, fazendo assim com que o Bitcoin dispare cada vez mais. Nesse exato momento, o Bitcoin está cotado a 104.312,01. Então, esses pontos, para mim, são pontos importantes. Tá? Então, para quem não tem nada de Bitcoin, para quem está pensando em comprar em Bitcoin, eu já tomei risco nessas duas aqui. Me arrependi de não ter comprado aqui. De fato, eu estou arrependido, porque eu poderia estar muito bem comprado nessa região aqui novamente. Mas eu já fiz minhas compras nessas regiões, porque eu falei para vocês que eu ia fazer assim que eu rompesse essa região. Eu até menti, porque eu fiz a compra antes do rompimento. E agora estou esperando uma retração para fazer outra compra um pouco mais pesada do que eu fiz, né? Porque aqui eu não fiz uma compra tão pesada assim, tá? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sessão crítica, elogios, podem deixar no comentário abaixo. Então, Bitcoin, na minha humilde opinião, está em uma situação muito favorável. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. E se o vídeo tenha ajudado de alguma forma, deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo. Sugestão crítica, elogios, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Até mais. Os.